Fala rapaziada do canal, beleza? Eu sou o Bruno e aqui no canal Bruno Felipe Santos comentou sobre futebol. Já vai se inscrevendo e ativando o sininho para dar aquela força aqui pro canal, tá bom? Sem mais enrolação, bora seguir para o vídeo. Após a vitória e classificação sobre o Botafogo Pernambuco na Copa do Brasil, Felipe Luiz volta os olhares para o duelo contra a equipe do Palmeiras, que é uma excelente equipe, né? Mas não garante, rapaziada, Pedro e Arrascaeta como titulares do Flamengo na partida, tá bom? Então só por esses dois jogadores aí, né, já é grande perda, porque o Pedro é um jogador muito importante, voltou, né, há pouco tempo aí de lesão, mas mesmo assim ele conseguiu se adaptar bem rápido, né, rapaziada, dentro de campo aí, conseguiu ficar em forma física bem rápido, ele tá 100%. E também tem o Arrascaeta, que é um jogador importantíssimo aí para a equipe do Flamengo, é um jogador que joga muito bem mesmo, tem uma excelente finalização, dribla muito bem, tem visão de jogo, não é um jogadoraço, é craque o Arrascaeta. Então vai ter essas duas perdas aí para o grande jogo contra a equipe do Palmeiras. Então a equipe do Palmeiras aí, os jogadores lá já ficam cientes disso aí, porque já vai ter a grande duas perdas. O torcedor do Palmeiras também já fica ligado nisso aí, duas grandes perdas aí já dá uma vantagem aí para a equipe do Palmeiras, né? Porque querendo ou não, esses dois jogadores aí não estão jogando, diminui um pouco, né, o nível aí da equipe aí do Flamengo. Porque os dois jogadores são muito, tipo assim, são muito protagonistas jogando dentro de campo, entendeu? Puxa muitas responsabilidades. E sem esses dois, a coisa muda aí muito no jogo. Mas claro, também tem outros grandes, enormes jogadores na equipe do Flamengo. Mas sem esses dois aí, já muda bastante, né? Fica meio ruim, hein, a equipe do Flamengo. Bom, rapaziada, e o que aconteceu? O treinador disse que precisa definir qual será o plano do jogo contra o Alviverde Paulista, para assim escolher os 11 titulares. Arrascaeta não foi relacionado no último confronto contra o Botafogo, no domingo, tá? E atuou por pouco mais de 20 minutos contra a equipe da Paraíba nesta quarta-feira, enquanto Pedro jogou por 90 minutos. Por 90 minutos completos, pela primeira vez após lesão ligamentar. Então, ó, o Arrascaeta tá jogando pouco a pouco e o Pedro também, né, tá jogando aí os 90 minutos pela primeira vez após sua lesão. Temos 4 dias para recuperar até esse próximo jogo. Vou te falar nesse vídeo que o Felipe Luiz falou, abre aspas. Temos 4 dias para recuperar até esse próximo jogo. É um tempo muito bom para que todos os jogadores que jogaram hoje possam se recuperar. A partir de amanhã, eu vou começar a estudar o Palmeiras. Vou decidir o plano de jogo que os jogadores vão começar. E sei que os dois, Arrascaeta e Pedro, estão prontos se eu precisar. O Arrascaeta, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo. E hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20 e 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em plena forma para o domingo contra o Palmeiras. Então são jogadores que, principalmente o Pedro, veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando o ritmo, entrando em forma para poder ajudar os companheiros, fecha aspas, disse, né, o Felipe Luiz. Então, tipo assim, são jogadores que estão voltando a ter condições de jogo, tá? E eles podem sim aí, pelo jeito, jogar no domingo, né? Mas não tem 100% de certeza, mas pode sim acontecer. Abre aspas. Eu escolho o que eu acredito que é o melhor para a equipe, para o Flamengo, fecha aspas. Reforçou o treinador. Abre aspas, não penso no que é melhor para o Pedro, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno. Penso que não é melhor para a equipe, o que a equipe precisa para poder vencer o jogo. É a partir disso eu tomo as minhas decisões, fecha aspas, disse o Felipe Luiz. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo às 4 horas, horário de Brasília, né? E Felipe Luiz aí pregou foco total no embate do Brasileirão. Abre aspas. Um jogo muito importante. Sabemos que tem muita coisa em jogo. Eu só consigo ver o Palmeiras. Não consigo ver mais nada pela frente. Nem mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Fecha aspas. Só pelas essas palavras de Felipe Luiz, demonstra que está muito focado para enfrentar o Palmeiras. Vai ser um jogo sensacional e foco ele tá bastante focado. E com certeza aí a equipe do Palmeiras também tá focada demais para enfrentar a equipe do Flamengo. Não é verdade? Vamos torcer aí por Arrascaeta e Pedro para tudo dar certo, para eles estar lá no final de semana, um jogo assim contra a equipe do Palmeiras. Porque quando os dois estão jogando futebol, o futebol fica mais bonito, o futebol fica mais mágico, tem muito talento ali. Eu gosto demais de assistir esses dois jogando futebol, não é verdade? Vamos torcer demais para tudo dar certo, para eles aí estar 100% no final de semana para enfrentar a equipe do Palmeiras. E o que mais Felipe Luiz disse? Ele falou sobre o uso da base contra o Botafogo Pernambuco. Abre aspas, é sempre importante.
O bom disso é que eu conheço praticamente todos esses meninos. Foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20 e hoje eu consegui dar minutos para alguns deles. Se ambientar com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. É como se a gente tivesse contratado jogadores novos e ter esses jogadores rendendo é muito importante para a gente. Fecha aspas, disse o Felipe Luiz. Flamengo venceu o Botafogo, por 4-2 na última quarta-feira no Maracanã ontem e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico do rubro-negro Felipe Luiz analisou o desempenho da equipe nos 2 jogos da terceira fase. O time sofreu, mas venceu a partida de ida por 1-0. No jogo de volta, o comandante flamenguista optou por escalar uma equipe que ainda não havia, performado junto em campo, tá? Entendeu? Ele tentou uma equipe mais diferente nesse jogo de ontem e ele elogiou a atuação do grupo, abre aspas. Todo jogo deixa alguns detalhes. No primeiro jogo, no Maranhão, foi muito difícil, complicado, campo muito alto. E o time se comportou de uma forma muito sólida os 90 minutos. E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe e principalmente velocidade na circulação de bola. Causamos muitas dificuldades, fecha aspas, disse Felipe em coletiva após o jogo. E ele também disse a seguinte coisa, abre aspas. Então, esse jogo foi bom por vários aspectos táticos. Os jogadores se encontraram espaços porque no final das contas, quem joga e decide as jogadas são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles. Também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer com esse time que nunca tinha jogado junto. Precisamos trabalhar esses aspectos que precisamos melhorar. Muito bem contente com a performance. Fecha aspas, completou o técnico aí, Felipe Luiz, Então essa equipe do Flamengo, essa equipe sensacional, tem um muito bom elenco, Agora vira a chave e passa a focar no embate contra o Palmeiras nesse domingo no Allianz Parque às 4 horas, tá? Bora de Brasília pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é jogando no Campeonato Brasileiro aí final de semana, contra a equipe aí do Palmeiras. Tem Estevão, tem... Nossa, só jogadoraço que tem aquela equipe lá, Então vale a pena assistir. É um gigante clássico e estou muito focado nesse jogo, tá bom? Felipe Luiz falou sobre o jogo, abre aspas. Jogo muito importante, sem nenhuma dúvida, é um grande rival, um dos maiores elencos do Brasil também. Temos um respeito muito grande um pelo outro, então vai ser um grande jogo, um clássico moderno do futebol brasileiro, em que esperamos ver um grande futebol. Sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos. Sem nenhuma dúvida, o Flamengo onde vai é para ganhar. E queremos fazer um grande jogo para continuar a nossa caminhada. Só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente, nem o Mundial, nem nada. Para mim, esse é o próximo foco. Fecha aspas, disse o Felipe Luiz. Então, rapaziada, vai ser um jogaço aí. Bora ver no que vai desse jogo. Goleadaço da equipe do Flamengo. Nossa, mano, foi muitos gols. Deu pra ver aí que o time do Botafogo aí não conseguiu segurar essa equipe. Faltou ter mais aquela segurança, marcar mais melhor, entendeu? Criar mais estratégia dentro de campo. Não foi a equipe que jogou bem nesse jogo, porque você pode ver que tomou bastante gols mesmo, Tem que treinar mais, tem que dedicar mais. Mas é surreal essa equipe do Flamengo, Dessa goleadaça aí. Eu não assisti o jogo, mas vou te falar, mano, é surreal essa equipe. Cada dia que passa, ela vai evoluindo pouco a pouco, Claro que algum dia pode dar aquela vacilada, mas faz parte. O vídeo tá por aqui, você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho para dar aquela força pro canal e aguardo o próximo vídeo. Fui.